Olá pessoal, eu sou a professora Cíntia e nós vamos para a correção da segunda semana do PET de Matemática do 8º ano, Ensino Fundamental, volume 6. Nós estamos trabalhando com a equação do segundo grau. No primeiro vídeo eu comentei com vocês sobre o que é uma equação do segundo grau, quando ela é completa, incompleta. No primeiro PET nós resolvemos, na primeira semana, as equações incompletas quando B era igual a zero. Hoje a gente vai ver a equação incompleta quando C é igual a zero. Então, eu tenho aqui, pede para a gente, na questão número 1, né, para dar os valores dos coeficientes A, B e C e determinar o conjunto de solução de cada uma delas dentro do conjunto dos números reais. Então, vamos começar pelos coeficientes, lembrando que uma equação do segundo grau ela é do tipo ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, onde esses valores de a, b e c são os coeficientes. Então, o coeficiente a é o número aí que está multiplicando com o x ao quadrado. Nesse caso, o nosso coeficiente a aqui vale 3. O coeficiente b vale menos 15, é o valor que multiplica com o x. E o valor do coeficiente c é 0. Vamos resolver aqui a letra A. Vou dar um espacinho e resolver aqui para não ficar embolado. Então, na letra A, nós temos a equação incompleta 3x ao quadrado menos 15x é igual a zero. Nesse caso aqui, gente, a gente vai fatorar essa equação. Nós vamos resolver colocando o fator comum em evidência. É o método que a gente vai utilizar aqui para quando C é igual a zero. O que é fator comum? É aquilo que está presente nos dois elementos aqui da nossa equação. A gente pode perceber de cara que o x é um fator comum, concordam? Então, eu vou colocar ele aqui. E eu também estou vendo aqui, olha, que nós temos 3 e 15. O 3 é um fator comum, porque ele está presente tanto aqui, quando eu falo em 3x, né? Tem o 3, e também quando eu estou falando do 15, porque o 15 é a mesma coisa que 3 vezes 5. Então, o 3 está aqui na composição desse 15, então ele também é fator comum. O que eu vou fazer? Eu vou colocar esse fator comum em evidência e eu vou dividir toda a equação por ele. Então, 3x ao quadrado dividido por 3x, sobra x. Menos 15x dividido por 3x vai dar menos 5. Tudo isso eu igualo a zero. Lembrando que, quando eu tenho x ao quadrado dividido por x, o x aqui está elevado a 1, a gente tem que se lembrar que na divisão de potência de mesma base, a gente conserva a base e subtrai os expoentes, né? Então, x ao quadrado dividido por x elevado a 1 é a mesma coisa que x elevado a 2 menos 1, que é x elevado a 1 ou simplesmente x. Então, por isso aí que o 3x ao quadrado dividido por 3x dá o x. Agora, olha, eu vou igualar tudo a zero. Vou pegar esse valor que está fora do parêntese igualar a zero e vou pegar o que está dentro do parêntese igualar a zero também. Então, 3x é igual a zero. X é igual a zero. Eu posso passar dividindo, fica 0 dividido por 3, isso é zero. Lembrando que o que não existe, por exemplo, 3 sobre 0, 3 dividido por 0, isso não existe. Agora, 0 dividido por qualquer número, x é igual a zero. E também nós vamos fazer aqui, ó, vou trocar a cor, vou fazer aqui x menos 5 também é igual a zero. É só passar o 5 para lá. Então, nós temos a nossa solução para essa equação aqui. A nossa solução, ela é x igual a zero. Ficou feio. Então, nós temos a solução que é 0 ou 5. Então, o valor de x pode ser 0 ou pode ser 5. No caso da letra B, vamos olhar aqui os coeficientes. O A, ele vale 1, o B, menos 2 e o C vale 0. Vamos para a resolução da questão aqui. Vou resolver ela aqui do lado. Então, letra B, nós temos 2x, x ao quadrado menos 2x igual a 0.
eu vou colocar o fator comum em evidência. Agora é só o x, né? Não tem ninguém aqui para dividir pelo 2, então o único fator que repete aqui é o x. Não posso colocar x ao quadrado, porque não dá para dividir x por x ao quadrado, né? A divisão aqui tem que ser possível. E quando eu falo em x ao quadrado, é x vezes x. E quando eu estou falando em 2x aqui, o x aparece uma vez apenas, né? Então, o fator comum é o x aparecendo uma vez, não o x ao quadrado. Então, vou colocar o x em evidência. Eu vou ter que x ao quadrado dividido por x dá x, e menos 2x dividido por x dá menos 2. Isso tudo é igual a zero. Eu tenho que esse x de fora aqui é igual a zero. E tenho também que x menos 2 é igual a zero, que, portanto, x é igual a 2. Então, a solução na letra B é 0 e 2. X pode valer 0 ou x pode valer 2. A letra C, vamos olhar aqui os coeficientes. Então, o coeficiente A aqui vale menos 3. O coeficiente B vale 1 e o coeficiente C vale 0. Vamos resolver aqui do lado. Então, a letra C é menos 3x ao quadrado mais x igual a 0. Fator comum é x. Então, menos 3x ao quadrado dividido por x dá menos 3. E x dividido por x vai dar 1. O número dividido por ele mesmo é 1, né? Então, esse x de fora aqui eu já igualo a 0. Vou fazer o outro. Vou falar que menos 3x mais 1 também é igual a 0. Então, menos 3x é igual a menos 1. Passa para o outro lado invertendo o sinal. A incógnita não fica negativa. Então, vou multiplicar todo mundo aqui por menos 1. Então, a gente vai ter que 3x é igual a 1 e x é igual a 1 sobre 3. Então, a solução aqui na letra C é x igual a 0 ou x igual a 1/3. Tá totalmente correto. Lembrem-se que falou que tem que ser dentro dos números reais, né? Então, o número real engloba o número racional, que é o caso aqui da fração que nós encontramos. Como a gente viu lá na primeira semana, o que não é possível dentro dos reais seriam as raízes de números negativos. Então, vamos para a letra D. Nós temos que o valor de A aqui é 1, o coeficiente B vale menos 3 e o coeficiente C é 0. Vamos para a resolução. Então, letra D é x ao quadrado menos 3x igual a 0. Fator comum é o x, é o único que repete aqui nos dois, né, nesses dois valores, né, tanto no x ao quadrado quanto com menos 3x, o x está presente. Então, x ao quadrado dividido por x dá x e menos 3x dividido por x dá menos 3. Tudo isso é igual a 0. O x de fora é igual a 0. E também vou dizer que x menos 3 é igual a 0. Então, x é igual a 3. Então, e as duas soluções no caso da letra D. Então, o nosso conjunto de solução aqui na D vai ser 0 e 3. Então, o x pode valer 0 ou o x pode valer 3. A letra E. Nós temos que o valor... aqui a gente pode... Tá aqui 2x ao quadrado é igual a menos 4x, né? Vamos reescrever isso da forma que a gente está vendo as demais, ó. Então, x ao quadrado mais 4x é igual a 0. Eu volto com o 4 para o primeiro membro, lembrando de inverter a operação. Então, tá aqui a equação. É outra forma de escrever, mas é a mesma equação. Então, nós vamos ter aqui que o valor do coeficiente A é 2, do coeficiente B é 4, positivo, e o coeficiente C vale 0. Então, vamos resolvê-la aqui. Então, letra E, 2x ao quadrado mais 4x igual a 0.
Aqui o fator comum já é 2x, percebem? Olha, o 4 é a mesma coisa que 2 vezes 2. Então, o 2 está presente aqui e está presente aqui no 4x também. Então, o fator comum é 2x. Então, 2x ao quadrado dividido por 2x dá x. E 4x dividido por 2x vai dar 2. Isso aqui a gente vai igualar a zero. Vou dizer que 2x é igual a zero e, portanto, o x vale zero. E x mais 2 também é igual a zero, chegando em x igual a menos 2. Então, estão aqui também as nossas soluções. Então, no caso da letra E, a solução aqui vai ser 0 ou menos 2. Então, tá aí a nossa questão número 1. Vamos para a questão número 2. Ela diz que uma fábrica cortou 3 peças de granito em formato de quadrado, com lado medindo x metros, e uma peça retangular, em que uma de suas dimensões é 3 metros e a outra tem a mesma medida do lado das peças quadradas, conforme está ilustrado na figura abaixo. Então, nós temos aqui as 3 peças quadradas, cada uma valendo x metros, né? O quadrado tem todos os lados iguais. E uma peça retangular que tem o comprimento aqui na mesma medida do x e a altura, né? E o comprimento aqui valendo 3. Então, uma dimensão vale 3 e a outra vale x. Aí, quer saber a expressão algébrica que fornece a medida do perímetro de cada uma das peças quadradas? O perímetro é a soma dos lados. Então, quando eu falo de perímetro aqui de um quadrado desse, eu estou falando de somar x mais x mais x mais x. Vocês concordam comigo que isso aqui é a mesma coisa que 4 vezes x? Né? Estou somando x 4 vezes. Então, eu vou dizer que o perímetro aqui de cada uma dessas peças, o perímetro P, é igual a 4x. Eu não preciso fazer 3 vezes, porque as peças têm o lado igual, né? Elas são exatamente iguais, então o perímetro é exatamente o mesmo, 4x. Aí pede a expressão algébrica que fornece a medida da área de cada uma dessas peças quadradas. A área do quadrado é definida por lado vezes lado. Então, essa área aqui é x vezes x ou x ao quadrado. Então, eu posso dizer que a igual a x ao quadrado é uma expressão algébrica que fornece a medida da área de cada uma das peças quadradas. Como elas são exatamente iguais, ó, não precisa escrever que também é a área igual a x ao quadrado. Aqui também é a área igual a x ao quadrado, elas são exatamente iguais, né? Então, que fornece a área de cada uma delas. Se pedisse a área das 3, a gente podia multiplicar por 3, mas que é a área de cada peça. Então, eu só preciso terminar uma vez, porque elas são exatamente iguais. A letra C pede qual a expressão algébrica que fornece a medida do perímetro da peça retangular em função da medida de x. Bom, no retângulo, a gente vai somar também, né? Vamos olhar para ele aqui, ó. Então, o perímetro aqui, ele vai ser 3 mais 3, porque esse aqui vale 3, aqui também vale 3. Então, dá 6. Se esse lado vale x, esse também vale. Então, mais 2x. Eu posso dizer que o perímetro da peça retangular aí, em função de x, vai ser 6 mais 2x ou 2x mais 6. Fica aí na forma que vocês preferirem. A letra D pergunta qual a expressão algébrica, deixa eu apagar isso aqui, que fornece a medida da área da peça retangular em função da medida de x. A área do retângulo é base vezes a altura. Então, é base vezes a altura, que é x. Então, a área aí da forma dessa figura retangular vai ser 3 vezes x. É base vezes altura. Essa é a fórmula da área do retângulo. Letra E
qual a expressão algébrica que fornece a medida da área das 4 peças juntas em função da medida de x? Agora eu quero a área de todo mundo junto, né? Quero todas essas áreas. Aí eu vou pensar o quê? No caso aqui do quadrado, eu estou falando de 3 vezes x ao quadrado, concordam? Uma peça mede x ao quadrado, então as 3, vou colocar aqui a área é igual a 3x ao quadrado para ser de acordo com a peça quadrada. Mas a gente viu que a área aqui do retângulo é 3x, então eu vou somar. 3x ao quadrado mais 3x. É a expressão que determina a área das 3 peças juntos em função da medida x. Então, a F, um cliente encomendou o conjunto com as 4 peças, especificando a medida do lado da peça quadrada como sendo 1 metro. Ele pagou R$50 por metro quadrado do granito. Quanto ele pagou pelas 4 peças? Então, a gente já viu que a área aqui, ela é 3x ao quadrado mais 3x, né? Se o x vale 1 metro, vamos substituir aqui na área para achar qual que foi a área, né, total que ele comprou. Então, nós vamos ter que 3x ao quadrado mais 3x equivale a 3 vezes 1 ao quadrado mais 3 vezes 1. Então, isso aqui vai dar 3 mais 3. A peça no total aí tem 6 metros quadrados. Falou que ele pagou R$50 por metro quadrado, né? Então, nós vamos ter 50 vezes 6, que foi o total que ele comprou. Então, isso aqui está dando 300. Então, ele pagou pela peça aí, total, R$300. Então, é isso. Eu encerro aqui a nossa segunda semana de correção. Espero que vocês tenham gostado. Bons estudos. Até o próximo vídeo.